como é que você analisa o backlash, né? Como é que o Lula saindo da prisão, se tornando presidente, e aí, assim, toda essa atividade política nas últimas eleições se tornaram algo, essa construção que se iniciou se torna algo identitário. Então o eleitor ter o candidato A ou B, ter o Bolsonaro ou o Lula, era algo constituinte do que ele era, e isso despertava paixões de todos os tipos, né? Despertava não, desperta, né? Então, isso é uma regressão da atividade política. Então, assim, a gente teve esse avanço, de alguma maneira, e depois teve esse retrocesso. Como articular isso e perseverar nessa posição que você está hoje de porta-voz institucional de um dos partidos que estava envolvido em toda essa história, enfim. Sim. É um desafio, né? É um desafio no dia a dia, e ainda mais eu que sou uma pessoa que crê em instituições e crê na importância das pessoas para moldarem as instituições, mas que não acha que a gente pode ficar confiando num salvador da pátria para vir e salvar tudo. Não vai ser uma pessoa que vai salvar o Brasil. Vão ser milhares de pessoas envolvidas com a construção e a reforma das nossas instituições para criar instituições que valorizem o trabalho, que valorizem a honestidade, que valorizem, que punam desvios éticos, que punam a destruição de riqueza, que punam, enfim, crimes, né? Aqui no Brasil a gente vê essa deturpação. É meio surreal a gente imaginar que a gente está nessa situação, lembrando daquele dia de abril de 2018, quando o Lula foi preso e a gente estava, né, aquele dia que a gente fazia piada que o Diogo Mainardi ia explodir naquele dia, né? Lula preso amanhã, a gente estava esperando por aquilo. E hoje está o Lula não só livre, como presidente da República. É inacreditável. E eu acho que a gente precisa responsabilizar o sistema político e, inclusive, várias grandes figuras da direita que permitiram que isso acontecesse. Mas não tem... Cara, Fabião, eu concordo com você 100%. Mas, cara, é muito difícil você consolidar esse pensamento liberal no Brasil, cara. É uma coisa que eu entendo na teoria ele faz todo sentido, eu concordo em grande parte com isso, só que quando você vai tentar botar isso na prática, velho, a gente parece que tem um gap gigantesco, cara, e a gente não consegue chegar a lugar nenhum direito, entendeu? É que o liberalismo ele exige um esforço, não só intelectual, mas também de coragem, porque o liberalismo quer que as pessoas sejam adultas. Ele quer que o Estado trate o cidadão como adulto, e não como uma criança a ser tutelada para um lado ou para o outro. E a direita tradicional e a esquerda tradicional querem tutelar as pessoas. A seu molde, né? Ao seu molde, ao molde da sua visão de mundo. E aí você põe o argumento histórico, né, de que o que a gente vive hoje é uma sucessão de golpes desde o da República, né, e passando por Estado Novo. É um lado tentando destruir o outro, porque cada lado sabe que se o outro conseguir impor a sua visão de mundo, vai ser o fim dele. E a gente fica no meio, porque... E na prática, o liberalismo é a única maneira de e instituições liberais são a única maneira de a gente pacificar a sociedade, porque por meio de instituições liberais, as pessoas são formadas a entender que, olha, tu pode achar que o vermelho é mais bonito, tu pode achar que o verde é mais bonito, e tá tudo bem, por mais que eu discorde, contanto que tu fique no teu quadrado. Contanto que tu não interfira no quadrado dos outros, contanto que tu não queira impor pro outro, pra família do outro, para as escolhas pessoais do outro, né? E de certa maneira um retrocesso no debate público brasileiro. Acho que a própria divisão entre direita e esquerda meramente. Eu sempre fui cético em relação ao enquadramento automático dos liberais na direita, porque eu sempre via a direita brasileira sendo aquela direita marcadamente intervencionista. E a esquerda... assim, o liberal é o cara que não quer o Estado nem no teu bolso, nem no teu quarto, e nem na tua atuação na praça pública. É isso. E os outros os dois lados dessa polarização, eles escolhem aonde eles querem meter o Estado, né? E muda. A esquerda atualmente ela quer o Estado no bolso e na praça pública. Mas não quer o quarto. Não quer no quarto. Alguns até, se quiser levar a criança pro quarto e tal, esse tipo de coisa.
É claro que aí, na minha opinião, como liberal, inclusive, fere um princípio básico também de liberais, que em relação a inimputáveis, a pessoas que não são adultos, a gente precisa ter um tratamento especial do Estado. Aí entra a intervenção do Estado, para resguardar crianças, pessoas que não têm o seu discernimento completo. E os direitos individuais também, né? Exato, o Estado deveria existir para isso, né? Exato. E tem uma parte muito grande da direita brasileira que quer o Estado presente em tudo, mas que circunstancialmente, porque agora saiu do governo, não quer o Estado na praça pública. E sem contar o sequestro das pautas, vamos dizer assim, sociais pela esquerda, né? Então, quando você fala, por exemplo, que a abolição da escravatura é uma pauta conservadora, choca coraçõezinhos. Foi a maior vitória liberal do Brasil. Joaquim Nabuco era um liberal, anticomunista. Sim. Tá? Todos os grandes líderes abolicionistas eram anticomunistas, eram contra a expropriação de propriedade, mas o ponto deles era que, olha, um ser humano não pode ser propriedade. Exato. E engraçado que grande parte deles faziam parte do Partido Conservador da República, hein? Isso que é uma coisa louca, né? Eles não eram do Partido Liberal, entre aspas. Eles eram parte do Partido Conservador, inclusive vários deles monarquistas, como Joaquim Nabuco, um monarquista convicto, né? José do Patrocínio, André Rebouças. André Rebouças, porra, foi um dos principais. Esse era monarquista até o talo, velho. E negro, né? Negro, e se a gente for voltar lá atrás, o nosso grande amigo Bonifa, o José Bonifácio, também foi Partido Conservador e um dos primeiros abolicionistas, Dom Pedro I. É uma loucura, né, velho? Foi dessa turma aí que nasceram aquele grupo político que atua hoje, de forma bastante coordenada, os saquaremas anárquicos, né? Você e o Tomás Juliano, né? Não pode crer, saquarema anárquico. Meu conterrâneo, Tomás Juliano. Puta, esse cara é demais, cara. Mas voltando à questão direita e esquerda, eu vejo como um grande problema, porque por mais que essa divisão no espectro, no contínuo ali, direita, esquerda, ela facilite o entendimento, acho que de certa maneira também ela acaba aprisionando algumas pessoas numa ideia tipo assim, eu sou de direita, então eu preciso defender tudo isso. Isso a gente vê, por exemplo, com o que está acontecendo com o Trump. As pessoas acham assim, tipo assim, eu sou de direita, e até o que aconteceu com o Bolsonaro. Tipo assim, eu sou de direita, eu preciso defender tudo que o Bolsonaro faz. Compro o kit. Eu compro o kit e eu não preciso pensar mais. O que acaba sendo conveniente, né? Porque as pessoas não querem ter que pensar, no geral. As pessoas querem tomar atalhos cognitivos e querem pessoas que pensem por elas ou que ajudem elas a formar suas opiniões no geral. E fica a convocação ao ouvinte aí, por favor, pense por si próprio. Tá? Certo ou errado, pense por si próprio. O único método de a gente conseguir chegar perto da verdade é a busca dela, e não o único meio da gente conseguir enxergar para além da caverna é a gente imaginar, e quem sabe isso nos dá forças e coragem pra gente se libertar e caminhar um pouquinho em direção à luz.